Experiências com honeypot. DNS. Caracterização e evolução de tráfego malicioso. Foi um artigo apresentado por Tiago Henrich, Felipe Souza Longo, Rafael Obelheiro e apresentado por Braulio numa disciplina de Hardening DSO. O que é o DNS? O DNS é um sistema distribuído da resolução de nomes que desempenha papel vital na internet. Ele possibilita que os usuários refiram-se a nós da rede, empregando nomes mnemônicos, como Google, www.google.com.br, em vez de endereços IP, como 216.58.19.110. Ele também, por ser largamente utilizado, obviamente vai ser também largamente explorado nas suas vulnerabilidades. Eles são classificados em ataques ao próprio DNS e como o DNS como vetor de ataque. No próprio DNS tem a negação de serviços, que é o bloqueio de acesso de usuários ao DNS, isso prejudicando ou mesmo impedindo seu acesso à internet, corrupção de dados, modificação não autorizada dos dados publicados no DNS, que pode levar os usuários a acessar sites ilegítimos, como sites falsos de banco ou comércio eletrônico, exposição de informação, que é a revelação de informações sobre o comportamento dos usuários, como seu histórico de sites web acessados. Pode ser usado como vetor de ataque, com ataques de amplificação. Os servidores DNS mal configurados podem ser usados para realizar ataques distribuídos de negação de serviços por reflexão. Distributed Reflection Denial of Service, que é o DRDoS, contra terceiros. O Fast Flux DNS são servidores usados para propósito nefasto, como propagação de software malicioso, e tem o propósito de dificultar a localização dos servidores e a identificação de seus responsáveis. Exfiltração de dados. Como o tráfego DNS geralmente passa incólume por firewalls, ele é usado com frequência para a transmissão de dados sensíveis capturados no curso de uma invasão. Números de ataques DRDoS com uso DNS. Em 2016, o DNS foi usado em 47% dos ataques de DRDoS, segundo relatório publicado pela Arbor, em 2017. Outro relatório, em 2017, da Acame, no primeiro trimestre, o DNS foi usado em 57% dos ataques de DRDoS. O ataque DRDoS é em qual o atacante faz a solicitação ao DNS, o servidor DNS recursivo, usando o IP forjado dessa vítima aqui. Ele faz a requisição usando o IP dessa vítima ao DNS recursivo. E o DNS recursivo pede ao DNS autoritativo que retorne, e esse por sua vez retorna ao recursivo, que retorna à vítima. Essa vítima vai ser inundado por essas requisições e assim vai ter seu ataque, ou seu acesso negado por reflexão, porque ele nem solicitou isso aí. Qual é o objetivo do honeypot DNS? É permitir a interação controlada dos atacantes com o servidor DNS de recursivo aberto. O diferencial do DNS POT é permitir a observação de tráfego suspeito sem que esse prejudique o servidor ou de terceiros. Alguns trabalhos relacionados são realizados sobre o tráfego DNS raiz em servidores ou clientes. Outros estudos são realizados sobre o tráfego DNS recursivo em servidores ou clientes relacionados à natureza e intensidade do tráfego. Outros estudos são relacionados à detecção de tráfego DNS anômalo ou malicioso, tipo Scatter Domains, nomes de Fast Flux e nomes associados a campanhas de spam. Uma terceira linha de investigação usa varreduras ou scans para identificar servidores DNS recursivos abertos na internet e realiza uma caracterização desses servidores. Alguns trabalhos usam medições para avaliar o fator de amplificação dos ataques usando o DNS. O trabalho mais proximamente relacionado é o de FACK e apresenta uma análise de 1,44 terabyte
de tráfego DNS enviado a uma Darknet /13 com mais de 512 mil endereços IP durante 6 meses. O DNS POT é um honeypot projetado especificamente para monitorar e analisar o tráfego DNS. Seu objetivo é permitir a observação das interações de usuários potencialmente maliciosos com servidores DNS recursivos. Então aqui temos a arquitetura do DNS POT. Esse aqui seria o nosso atacante. Aqui o nosso servidor DNS POT. Aqui um servidor DNS recursivo real, a internet, e aqui os servidores autoritativos. Aqui essa arquitetura, né, descrita. Ele possui um proxy que escuta na porta 53 UDP, que é a porta padrão do serviço DNS. Aqui o proxy e o banco de dados que vai ser falado. Ao receber uma consulta, o proxy armazena essa consulta em um banco de dados e logo em seguida repassa a um servidor recursivo real. Servidor recursivo real. Essa consulta veio via internet. Esse servidor real aceita apenas consultas originadas na própria máquina e obtém uma resposta de seu próprio cache, ou interagindo com servidores autoritativos na internet. Servidores autoritativos na internet, ou seja, o atacante solicitou via internet ao nosso DNS POT, ele vai armazenar no proxy, no banco de dados, vai fazer a consulta a um servidor DNS recursivo real. Esse, se não tiver aqui no cache dele, vai solicitar via internet a um autoritativo real da internet. Por último, o proxy recebe a resposta do servidor recursivo, armazena o banco de dados e encaminha para o cliente que enviou a consulta. Normalmente, seria aqui uma vítima no meio do caminho, mas como ele é um POT, um DNS honeypot, ele está fazendo justamente esse papel da vítima. O DNS POT ocasionalmente retorna uma mensagem de falso erro, um serve fall, que sinaliza uma falha inespecífica do servidor para o cliente, que seria o atacante. A frequência dessas mensagens é configurável. Para reduzir o impacto, no caso do DNS POT seja usado como um refletor, num ataque DR/DOS, é estabelecido um limite diário de consultas por IP de origem, que é configurável. A implementação do DNS POT e a coleta de dados foi implementada em Python, usando o Unbound2 para o servidor DNS real e SQLite 3 para o banco de dados, na plataforma OpenDSP. O DNS POT foi configurado para responder a 20% das requisições com a mensagem de falha do servidor, de modo a aparentar confiabilidade limitada. O número de consultas diárias por endereço IP foi fixado em 30. As consultas excedentes são processadas e armazenadas no banco de dados e as respostas não são enviadas. Bom, como um honeypot ele não tem a divulgação pública, então qualquer acesso a ele foi feito por meio de varredura, de scans. Então qualquer acesso a um honeypot DNS, como está sendo usado aqui, ele é um possível ataque. As estatísticas de tráfego do DNS POT configurado pelos autores. Foram mais de 4 milhões de requisições no dataset 1, no DS1, e mais de 32 milhões, totalizando 36,4 milhões. Destaca-se um número pequeno de consultas respondidas, apenas 5,7% do total, e o grande número de consultas ignoradas, que somam no 98,5% não respondidas ou 92,8% do total. Com a taxa média de processamento de requisições passou de 81.353 transações por dia, gerando esse tráfego de 0,96 transações por segundo. Isso para o DS1. E 199.955 para o DS2, gerando um tráfego de 151,5 transações por segundo. Representa um incremento de 59,7% na intensidade de tráfego processado pelo nosso DNS POT. Ao todo foram processados 6.801 MB
pelo tráfego de DNS POT, sendo que 1,361 megabytes ou 20% das consultas e para consultas e 5.440 mega de respostas. Restringir o número de diários de consultas por IP levou a uma redução de 88,7% do tráfego total. A proporção de consultas aumentou de 10,6% em DS1 para 22,8% em DS2, levando a uma menor redução do tráfego de resposta no segundo dataset. A ampla maioria das consultas observadas no DNS POT é por URL do tipo N, no total 94,6% do total, sendo 99,2% em DS1 e 94% em DS2. O tipo N pode ser usado apenas em consultas e recupera todos os URLs de qualquer tipo associados pelo nome. Essa dominância de um único registro usado aí, né, um único recurso que foi esse aí, ó, rei.run, presente em 97% das consultas com um tamanho de 39 bytes e 90,4% das respostas, gerando um tráfego de 3.850 bytes. Em DS2 a variabilidade é maior. O tamanho das consultas possui uma distribuição assimétrica positiva, concentração de valores pequenos, enquanto o tamanho das respostas possui uma distribuição bimodal. Conforme 99,9% das consultas tem até 50 bytes, enquanto dentre as respostas 43,9% tem até 100 bytes. 54,9% tem mais de 3.000 bytes de resposta, né, nas respostas. E 36,4% tem mais de 3.800 bytes. As respostas grandes podem ser associadas a um tráfego de ataque DR/DOS, enquanto as pequenas devem-se a uma conjugação de ataques DR/DOS mal sucedidos, tráfego de sondagem ou uso do DNS POT como servidor recursivo por usuários finais. No caso, o número de países aumentou de 73 para 161, isso comparando os dois datasets. No dataset 1 foram 73 países e no dataset 2 foram 161 países. A proporção de endereços IP dos 5 países mais frequentes caiu de 84% para 36,5%. A China e os Estados Unidos aparecem nas duas primeiras posições em ambos os datasets, mas a proporção desses dois países caiu de 57,2% para 24%. O ataque DOS, conforme foi configurado ou denominado para esse estudo. Um ataque DOS é formado por um conjunto mínimo de 5 consultas com o mesmo IP de origem e com espaçamento mínimo de 60 segundos entre as consultas consecutivas e pelas respostas a essas consultas. Essa definição foi estabelecida com base em uma análise preliminar do tráfego DNS POT. Embora 5 consultas representem no máximo 20 KB de tráfego, esse número mínimo de consultas foi estabelecido considerando que o DNS POT esteja sendo usado como um dos vários refletores envolvidos no ataque DR/DOS, e não como um servidor recursivo regular. Cabe destacar que os ataques DR/DOS usam de endereços IP de origem forjados,
Do ponto de vista do DNS-POT, não é possível distinguir ataques TRDOS em que o honeypot é usado como refletor e ataques DOS diretos contra o honeypot. Estes são bem menos prováveis, já que o sistema não hospeda nenhum serviço anunciado publicamente, como eu já tinha dito. O fator máximo foi comparável nas duas coletas. Como eu tinha dito anteriormente, se eu não falei, esse estudo foi feito durante 50 dias em 2016 e durante 250 dias em 2017. Esta redução deve-se a um número expressivo de consultas em DS2, mais de 2 milhões, ou 6,5% do total para RRs com fator de amplificação menor ou inferior a 10. Mais estatísticas de tráfego. E aí vocês podem notar que no dataset 1, 95% dos ataques duraram até 538 segundos. Mais ou menos 9 minutos. Em DS2, 50% dos ataques duraram até 480 segundos. Mais ou menos 8 minutos. E 25% duraram 1.140 segundos, que são 19 minutos ou mais. Isso significa que, embora a frequência de ataques DOS tenha caído, a duração dos ataques foi maior. O número de requisições por ataques também aumentou bastante. A mediana foi de 17,1 vezes maior e as demais medidas aumentaram cerca de 12 vezes. Em ambos os datasets, a ampla maioria dos endereços IP esteve envolvida em apenas um ataque, sendo que os máximos observados foram 73 ataques para um único IP em DS1 e 41 ataques em DS2. Resultados notáveis. Embora o estudo seja voltado para o ataque de TRDOS, teve outros resultados notáveis. Foram capturadas varreduras UDP e SIP, recebidas requisições mal formadas que não representavam o formato das mensagens DNS. Algumas dessas requisições tinham conteúdo vazio e foram classificadas como varreduras de porta UDP, como realizadas pelo Nmap. E também foram identificadas varreduras no protocolo SIP, Session Initiation Protocol. Domínios projetados para amplificação. Foram encontrados diversos domínios contendo RRs que não possuem nenhum significado ou utilidade para uma consulta normal de DNS, cujo único propósito é gerar respostas grandes, próximas a 4 KB, úteis para ataques de DRDOS, algo que já havia sido descrito até na literatura. No DNS-POT foram observados nomes com mais de 250 registros, pertencentes a uma mesma subrede, e nomes com mais de 30 registros TXT, cujo conteúdo é a letra X repetida 99 vezes, combinada com um sufixo numérico. Alguns desses nomes pertencem a domínios distintos, mas possuem estrutura idêntica, com os mesmos registros SOA, NS e MX, e A associados ao nome, o que indica que foram criados pela mesma pessoa ou grupo. Desaparecimento e redução no tamanho dos domínios. Durante os períodos de observação, foram constatadas mudanças no conteúdo dos domínios consultados e levaram à redução no fator de amplificação. No dataset DS1 foi verificado o desaparecimento do quarto domínio com mais consultas, que teve 13.455 requisições. Inicialmente, esse domínio gerou 2.970 respostas. E posteriormente houve 2.316 respostas, que acusavam um domínio inexistente. Aparentemente o domínio continuou sendo usado por ferramentas automatizadas para ataques DRDOS, mesmo depois de seu desaparecimento, que ocorreu pela expiração do registro de domínio. Em DS2 desapareceram 17 RRs, diferente do que ocorreu com DS1. Em DS2 foram registradas
poucas consultas após o desaparecimento das RRs, o que sugere que as ferramentas de ataque passaram a utilizar com maior frequência suas listas de RR usados em ataques DR-DOS. Consultas por nomes equivocados. Em ambos os datasets foram observadas quantidades expressivas de consultas por domínios de primeiro nível, DPNs, obviamente inexistentes, como .385 e .pkt. Foram também registradas consultas com tipos aparentemente trocados. Por exemplo, em DS1 houve 6,5 mil requisições para um registro TXT inexistente, sendo que uma consulta pelo mesmo nome com o tipo N gerava uma resposta de 4.071 bytes. Acredita-se que essas consultas por nomes equivocados sejam fruto de um erro na configuração de ferramentas usadas em ataques DR-DOS. Incidências significativas de consultas por DPNs inexistentes também foram observadas nos servidores DNS raiz, segundo Castro, tendo sido atribuídos roteadores domésticos mal configurados. Consultas de usuários finais. No dataset DS2 foi observada uma quantidade expressiva de consultas por nomes tipicamente associados a usuários finais, incluindo sites populares, Google, Facebook, Amazon, e nomes usados por ferramentas anti-malware, AVG, McAfee. Essas consultas cujo fator de amplificação é baixo, que é menor que 10, sugerem que os usuários estão usando o DNS-POT como resolvedor DNS padrão. Elas tiveram um aumento significativo em maio de 2017. Estão associadas a um incremento no número de IPs distintos que interagiram com o honeypot. A discussão dos resultados. Os ataques DR-DOS constituem o principal abuso envolvendo os servidores DNS recursivos abertos. A escolha adequada dos nomes consultados permite obter um fator de amplificação superior a 100, consideravelmente maior que os fatores tipos reportados para o DNS, que são entre 28 e 54. Nesse sentido, o mecanismo de limitação diário de consultas, embora pouco sofisticado, foi eficaz em restringir o número de ataques obtido com o abuso do DNS-POT a 11,3 do volume pretendido. O volume de requisições maliciosas, especialmente considerando o fato de ser um servidor não anunciado publicamente, é significativo. Considerando as duas coletas, o DNS-POT recebeu uma média de 1,4 requisições por segundo, com um tráfego médio diário potencial de 165,1 MB por segundo. O DNS-POT começou a receber as primeiras requisições segundos após o início de seu funcionamento, e menos de 28 horas depois já estava sendo usado em ataques DR-DOS. Uma análise da evolução dos ataques DOS entre as duas coletas revela a diminuição na frequência dos ataques, contrabalanceada por um aumento significativo na duração e intensidade. Também foi possível constatar uma redução no fator de amplificação médio dos ataques, embora não seja possível afirmar que tal redução foi provocada por uma mudança na configuração de servidores DNS autoritativos, especialmente o tratamento por consultas do tipo N, ou por equívocos cometidos pelos atacantes. Então, a conclusão. Esse estudo demonstrou a incidência de ataques DR-DOS usando o servidor DNS recursivo aberto e um alto fator de amplificação oferecido pelo DNS. O alto fator de amplificação. Além disso, foram descobertos aspectos pouco conhecidos, como a existência de domínios projetados para amplificação, mencionado anteriormente. A comparação entre os dois períodos de coleta revelou algumas mudanças relevantes ao tráfego, que inclui aumento de intensidade do tráfego direcionado ao DNS-POT, aumento na duração de volume do tráfego em ataques DDoS usando o DNS-POT como refletor,
que constituiria um ataque DR-DOS. Evidências do uso do DNS-POT como um servidor DNS recursivo regular por parte de usuários finais ou em nome destes. Ou seja, o DNS-POT mostrou essa incidência de ataques, demonstrou um aumento do tráfego e um aumento de duração do volume do tráfego, do aumento do volume de tráfego, que usa um DNS-POT como refletor. E também há evidências como servidor regular. Ele foi usado de todas as formas, por atacantes e por parte de usuários finais e em nome destes. Então isso aí conclui nossa apresentação. As referências são a apresentação baseada em esse artigo. Boa noite, obrigado.